Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre uma heresia cristã ocorrida no século 17 e 18 depois de Cristo. Me refiro ao jansenismo. Tá? A heresia jansenista, ela começa a transcorrer após a publicação de um livro sobre Agostinho de Hipona. Cornélio Otto Jansenius é quem dá o nome, tá, a esta heresia. Trata-se de um teólogo belga, bispo de Ypres, autor deste livro Augustinus, tá, que ele faz uma interpretação da obra do Agostinho de Hipona. Também presente, muito forte neste movimento, é Antoine Arnauld. Tá? O Antoine Arnauld, ele traz uma ênfase forte sobre a moral e os sacramentos, em particular a Eucaristia e a penitência. Um terceiro indivíduo muito importante é o Jean de Vergier de Aurane, tá? O Abade Saint-Géran. O Abade Saint-Géran, ele traz para nós a questão disciplinar com relação às autoridades eclesiásticas e o maior enfoque político. O termo jansenismo foi cunhado pelos seus inimigos, os jesuítas, talvez buscando identificar este movimento com o calvinismo. Os adeptos mesmo do movimento não se consideravam jansenistas, e sim somente católicos. Trata-se de um movimento teológico que buscava apresentar a teoria de Agostinho de Hippo a respeito da graça e do pecado. Dá destaque à predestinação. Assume um posicionamento contrário. 1. Às teses tomistas do aristotelismo. 2. Ao livre-arbítrio. 3. À heresia pelagiana. Temos um vídeo aqui no canal sobre a heresia pelagiana. E vários vídeos sobre Aristóteles e Tomás de Aquino, que vale a pena vocês darem uma olhada. Apresenta um caráter dogmático, moral, disciplinar, político. O maior desenvolvimento ocorre na França e também na Bélgica, mas se difundiu e espalhou por várias regiões. A França, a Áustria, a Itália, a Espanha e os Países Baixos, Holanda. Apresenta uma interpretação dos escritos de Agostinho de Hipona sobre a graça, o servo-arbítrio e o pecado universal. Em virtude do pecado de Adão, passado a seus descendentes, só é possível ao humano fazer o bem a partir da graça de Deus. Há uma negação da liberdade total deste humano. Há uma negação aqui do livre-arbítrio. Nós passamos a ter uma liberdade devedora da graça de Deus. Ou seja, estamos diante do servo-arbítrio no tocante a fazer o bem e angariar a nossa própria salvação. O movimento jansenista apresenta um forte rigor moral e também uma forte oposição aos jesuítas, à Companhia de Jesus. Gente, se você está gostando, deixa o teu comentário aí no vídeo. E se o canal lhe é útil, se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Mas vamos prosseguir. O movimento jansenista na parte política, tá? Ele se opõe ao poder do Papa. Também se opõe ao poder absoluto do rei, o rei de França. E se opõe ao absolutismo político. Consequência desse seu posicionamento político, ele vem a sofrer uma forte perseguição por parte do Papa, do rei de França e também dos seus sucessores. Passa a ser considerado
inimigo da monarquia. Sim, os jansenistas são considerados inimigos da monarquia de França. O termo jansenismo, por vezes, é igualado a um outro termo, Port-Royal. Port-Royal, ou doutrina de Port-Royal. Isto, apesar de existirem algumas diferenças. Port-Royal é onde se localiza a abadia de religiosas cistercienses, que foi fundada em 1204. Na época, o local se chamava Porrat, tá? Mas o nome Porrat, ele foi sendo mudado e foi sendo deformado até chegar ao atual Port-Royal. No início do século XVII, Madre Angélica estabeleceu regras bem rigorosas de meditação, trabalho e pobreza. E Port-Royal está localizada a 37 quilômetros ao sul de Paris. Esta reforma religiosa empreendida por Madre Angélica tornou a abadia muito famosa. No ano de 1625, a abadia também se instala na cidade de Paris. Aí passamos a ter duas, Port-Royal de Champs e Port-Royal de Paris. Em 1709, as religiosas foram expulsas. E em 1710, a abadia foi completamente destruída por ordem do rei de França. Além da abadia de Port-Royal, também é muito importante para conhecermos o jansenismo, um pensador, temos até um vídeo sobre ele aqui no nosso canal, que é o Blaise Pascal. O Pascal se identificava com o movimento. E ele escreveu 18 cartas que você tem disponíveis na internet. Você pode buscar que você vai encontrar, traduzidas para o português. 18 cartas anonimamente, sob o pseudônimo de Louis de Montaut. Tá? Isto ocorre entre janeiro de 1656 e maio de 1657. Nestas cartas, o Blaise Pascal defende a causa jansenista. Elas são chamadas de As Provinciais. É um livro, As Provinciais. Busque na internet que vale a pena a leitura. Os jansenistas eram contra o culto aos santos e também à Virgem Maria. Eles se apresentavam como cristocêntricos, centrados ali em torno de Jesus Cristo. A autoridade local, na opinião dos jansenistas, ela deve ser superior à autoridade do Papa. O aspecto dogmático é a base de sustentação deste movimento. É a origem das prescrições morais e disciplinares ali presentes. E o jansenismo apresenta uma antropologia, que é o estudo deste humano, não? Antropos é homem, logia é estudo do homem, do humano. Uma antropologia de cunho pessimista quanto à natureza humana. Isto porque se baseia na leitura de Agostinho sobre o pecado universal, não? O pecado original. Após Adão ter pecado, o pecado original de Adão, toda a descendência herda esta culpa, este pecado. Já ao nascer, a criança já nasce com o pecado original da desobediência de Adão. Então, toda a descendência de Adão, eu, você, possui uma natureza corrupta e inclinada para o mal. Não é possível para o humano, por intermédio de suas próprias forças, se encaminhar para práticas genuínas de boas obras. Há a necessidade da intervenção da graça de Deus, bem como do sacrifício de Jesus Cristo para libertar toda a humanidade do pecado original lá cometido por Adão ao desobedecer a Deus e comer do fruto proibido. Com relação à
liturgia, os jansenistas defendem que a missa seja celebrada na língua do povo. Se estou numa região que se fala francês, a missa não deve ser celebrada em latim, e sim em francês, né? E com maior participação popular. Há também uma querela muito importante com os jesuítas, seus inimigos. Os jansenistas são inimigos dos jesuítas, Companhia de Jesus. Dentro dessa querela toda, cabe destaque a questão da Eucaristia. Para os jesuítas, só existem dois requisitos para o cristão receber a Eucaristia. Sendo o primeiro, ele ser batizado. Se você não é batizado, você não pode comungar, você não pode receber a Eucaristia. O segundo requisito é não estar em pecado grave. Só estes dois. Os jansenistas, por outro lado, entendiam com bem maior rigor a purificação necessária ao ato da Eucaristia. E, por tal motivo, a desencorajavam. Tá? Era preferível você não comungar. As pessoas são indignas de receber a comunhão. Jesus não instituiu o sacramento da comunhão como um meio de santidade para os pecadores. Então, por via das dúvidas, é melhor você se abster de comungar, de participar da Eucaristia. Tá? Você pode estar em pecado, você pode ser indigno de receber a Eucaristia. Então, como vocês veem, aqui há um retorno muito forte às teses defendidas por Agostinho de Hipona. E ele se opõe radicalmente a uma outra heresia, que é o pelagismo, que fala sobre a liberdade, o livre-arbítrio. Não, você tem um servo-arbítrio. Você está totalmente dependente da graça de Deus para executar genuínas boas ações e para obter a salvação. Na época, a Igreja Católica Apostólica Romana, em virtude do século XVI, teve a Reforma Protestante, e a Reforma Protestante ela se apoiou em parte em Agostinho, no servo-arbítrio. A Igreja Católica, tentando se afastar da Reforma Protestante e demarcar terreno, ela reafirmou seus valores a partir da escolástica e do tomismo, de modo que passou a haver uma valorização maior de certas ideias não presentes em Agostinho. E aí sai esse movimento do jansenismo tentando trazer a igreja novamente para a esfera do pensamento de Agostinho, a interpretação que eles dão ao Agostinho. Só que eles radicalizam bastante, né? A questão de você não comungar, por exemplo. Então, me parece um movimento muito interessante, consequência da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica. Gente, se você está gostando, deixa o teu comentário. Eu quero saber a tua opinião. Olha, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.